Bom, então nós vamos começar aqui com as estruturas do sistema digestório na sua parte mais externa. Então a gente começa aqui com o trato gastrointestinal na sua parte externa, que é composto pela cavidade oral. Então aqui nós temos uma vista anterior, o corte é sagital, mas o que a gente consegue identificar aqui então é o quê? Que a cavidade oral ela é revestida lateralmente pela estrutura da bochecha e anteriormente pela estrutura do lábio inferior e do lábio superior. Entre os lábios a gente tem essa comissura, o encontro dos lábios, que nós chamamos de comissura dos lábios. E aqui não vai dar para notar, mas acima do lábio superior a gente tem como se fosse uma espécie de sulco ou uma fossa que nós chamamos de filtro do lábio. Tá? O que ocorre aqui, a abertura anterior da boca, entre o lábio superior e o lábio inferior, nós chamamos de rima da boca. Né? Então, ela delimita anteriormente a cavidade oral. Prosseguindo, então, nós temos aqui o assoalho da boca, o teto da boca e o assoalho inferiormente aqui. O teto da boca, então, vai ser formado pelos ossos da maxila e pela lâmina horizontal do osso palatino. Posteriormente, a gente tem uma extensão de músculo, que é o palato mole, e uma outra extensão além do palato mole, que é essa estrutura que nós chamamos de úvula. Né? E na parte inferior, então, nós vamos ter aqui, delimitando a assoalho da boca, todas essas estruturas musculares e a língua. Tá? O espaço que nós temos aqui, então, entre a gengiva, os dentes e os lábios, nós chamamos de vestíbulo da boca. Tá? Esse espaço a gente consegue verificar também entre a bochecha e os dentes, né? Também chamado de vestíbulo. Na peça aqui a gente não consegue identificar, mas lembrando que a gente tem uma prega que estabiliza o lábio inferior e o lábio superior, que nós chamamos de frênulo do lábio. Na língua, da mesma maneira. Nós temos uma prega que estabiliza a língua aqui, que é o frênulo da língua. A estrutura da língua, então, ela pode ser dividida então, em partes. Essa parte mais anterior e pontiaguda nós chamamos de ápice da língua. Nós temos toda essa estrutura aqui, que é o dorso da língua, que vai até mais ou menos aqui. Se a gente observar, tem um sulco aqui, que é no formato de V. Nessa vista a gente não consegue ver esse formato de V, mas nós chamamos de sulco terminal. Do sulco terminal, nós temos essa região aqui, que nós chamamos de raiz da língua. Na raiz da língua, existe uma série de estruturas que nós chamamos de tonsilas linguais, ou tonsila lingual. Os músculos que compõem, então, a língua vão ser, então, o músculo longitudinal, o músculo transverso, gênio glosso, gênio ióide e milo ióide. Além disso, toda essa região aqui da língua nós chamamos de corpo. Então, dentro da região do corpo, nós temos uma parte que se chama dorso. Na língua, nós ainda temos um sulco que separa o lado direito e esquerdo, que seria um sulco que nós chamamos de sulco mediano. Tá? Passa exatamente no meio dela. Para finalizar aqui a cavidade oral, o que a gente observa, então, é essa abertura posterior, que nós chamamos de fauce, ou istmo da fauce. Observa que na região aqui da fauce, nós temos essa estrutura que nós chamamos de tonsila palatina. Entre a tonsila, e aqui não está bem demarcado, ou no vídeo não vai dar para ver melhor. Deixa eu ver se nessa outra peça a gente consegue ver. Ó. Então aqui ó, na região da tonsila, nós temos essa estrutura aqui, essa prega da frente e uma prega mais posterior. Essa prega anterior aqui nós chamamos de arco palato glosso. E essa prega posterior aqui nós chamamos de arco palato faríngeo, que forma a fossa tonsilar, né, que é onde está alojado aqui a nossa tonsila faríngea. Continuando o nosso estudo, então, a gente verifica que toda essa região aqui ó, seria a região de faringe, né, dividida aí nas suas porções nasal, oral e laringofaríngea. O que, no caso aqui do sistema digestório, que vai interessar aqui pra gente é só a orofaringe e a região da laringofaringe.
A partir então daqui, mais ou menos depois do primeiro anel aqui, desse anel cartilaginoso, que é a cartilagem cricoide, nós temos então a formação do esôfago, que é esse tubo muscular aqui, que vai ser dividido então em algumas zonas, né? Então nós vamos ter a parte cervical dele, parte torácica, e por último, uma última extensão aqui seria essa zona que nós chamamos de parte abdominal. Essa parte abdominal já está localizada no abdômen, então lembrando que aqui na peça não tem, mas nós temos uma musculatura passando transversalmente aqui, ocupando também o plano anterior e posterior, que nós chamamos de diafragma. Tá? Então ele que faz a divisão aí, e portanto essa parte aqui é a parte abdominal do esôfago. Agora nós vamos entrar na estrutura do estômago. Aqui o que ocorre é que o estômago está num corte frontal, então ele tem um formato de J e vai ser dividido em algumas regiões. Então, olha, a primeira região que nós vamos ter aqui do estômago é a região da cárdia, né, ou zona da cárdia, essa primeira região aqui. Um aspecto que eu esqueci de mostrar do esôfago é que ele apresenta um esfíncter interno, né? Esse esfíncter aqui nós chamamos de gastroesofágico ou esofágico inferior, dependendo da literatura. E ele auxilia aqui para evitar o refluxo do bolo alimentar que está presente aqui no estômago. Então, ó, zona da cárdia. Essa parte aqui nós chamamos de fundo. Então, para ficar mais fácil o entendimento, imagina que eu tenho uma linha imaginária passando aqui da última parte da cárdia transversalmente. Então, aqui eu teria o fundo. Nós temos essa incisura aqui, que chama incisura angular. Se a gente traçar uma linha para cá, para ficar mais fácil, eu vou ter toda essa zona aqui, ó, que nós vamos chamar de corpo, que estaria então entre o fundo e essa incisura angular. Daqui para frente, o que ocorre é que nós vamos ter uma outra estrutura. Essa estrutura, então, ó, daqui para cá, nós chamamos de antro pilórico. Estou passando aqui para vocês como antro pilórico, mas na verdade essa região ainda pode ser dividida em duas. A última porção aqui de piloro e a porção mais posterior aqui de antro, tá? Mas daqui para frente podem considerar como antro pilórico. Além disso, nós temos esse ósseo aqui, né? O ósseo seria a abertura, e dentro dessa abertura nós temos um esfíncter revertendo ela de maneira circular. Então, nessa zona aqui nós temos o ósseo pilórico e nós temos também um esfíncter pilórico. Da mesma maneira ali na cárdia, que também tem um esfíncter. Além disso, no estômago nós vamos ter aqui algumas curvaturas. Então, toda essa região aqui nós chamamos de curvatura maior. No final ou no início aqui da curvatura maior, dependendo do ponto de referência, nós temos essa incisura que nós chamamos de incisura da cárdia. Então, finalizando aqui as incisuras, nós temos a incisura da cárdia e a incisura angular. Por último, essa outra curvatura aqui, que nós chamamos de curvatura menor do estômago. Todas essas estruturas aqui nós chamamos de rugas ou pregas gástricas. Na nossa maquete, o estudo, a gente vai para a região do intestino delgado. Então, preciso primeiro remover aqui parte do intestino grosso para eu ter acesso a toda a estrutura do intestino delgado. Então, o intestino delgado, na sua primeira porção, logo após do canal pilórico, nós vamos ter essa estrutura aqui, né, até esse ponto, que nós chamamos de duodeno. O duodeno ele vai ser dividido, então, numa parte que nós chamamos de superior, descendente, transversa, e uma ascendente que está subindo e descendo para cá, né? Que aqui esse ponto nós chamamos de flexura duodeno jejunal, tá? Então, só para ficar mais claro, do jeito que eu estou filmando aqui, a gente não consegue ver a parte que está subindo ali posterior, tá? Que seria a parte ascendente do duodeno. Continuando, nós vamos ter aqui o ilho, tá? Seguindo, por último, nós temos aqui o ilho não, desculpa, o jejuno. E para cá, nos finalmente aqui do intestino delgado, nós temos aqui a estrutura do ilho, né, que na verdade é a última porção do intestino delgado, né, compreende mais ou menos aí 1 metro, 1,5 metro, e o outro corresponde a 2 metros e meio. No caso do intestino do duodeno, vão ser apenas 25 centímetros em média.
No caso da estrutura do duodeno, nós vamos ter em média aí 25 centímetros. É interessante observar que aqui no duodeno nós temos alguns pontos onde alguns canalículos ou ductos estão entrando aqui nele, na sua parte descendente. Indo para o intestino grosso e dando um panorama dele aqui, o que a gente observa é o seguinte: nós temos uma junção, uma abertura iliocecal, que seria entre a primeira porção que eu tenho aqui do intestino grosso com o ilho, né? Então essa primeira porção que nós chamamos de seco, e esse seco, ele apresenta uma estrutura anexa, que nós chamamos de apêndice vermiforme. Acima do seco, então, eu vou ter todo o resto do intestino grosso, que vai ser dividido em algumas zonas. Nós dividimos ele em cólon. Então, nós vamos ter aqui, ó, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, e aqui onde ele faz uma curvatura, vai para o posterior, sobe e desce de novo, nós temos um colo aqui que seria o colo sigmoide. Nós temos uma peça ali que é melhor para observar isso. Por último, nós temos todo o canal aqui, que nós chamamos de reto, e os 4, 5 últimos centímetros dele nós chamamos então de canal anal. Por último, no canal anal nós vamos ter estruturas que nós chamamos de esfíncter internos e estruturas que nós chamamos de esfíncter externo. Essas saliências aqui nós chamamos de colunas anais. O intestino grosso ele vai ser formado por essas estruturas aqui em forma de sacos, que nós chamamos de saculações do colo. Cada saculação também pode ser chamada de áustro, e elas são revestidas por 3 estruturas musculares lisas, que nós chamamos de tênia livre. Tá? Além disso, entre cada áustro ou cada colo, existe um sulco, que nós chamamos de sulco semilunar. Então é só um ponto para delimitar aí onde termina e onde inicia cada áustro. Observa também que nós temos uma região aqui que dobra, ou seja, uma flexura, que pode ser chamada de flexura hepática, por estar abaixo do fígado, ou flexura cólica direita. Ao mesmo tempo, a gente tem essa outra flexura aqui, que nós chamamos de flexura esplênica, ou flexura cólica esquerda. Beleza? Pessoal, por último, nós temos as estruturas anexas. Eu já comentei com vocês anteriormente sobre os dentes, então acredito que vocês já estejam sabendo. Não vou comentar disso aqui nesse vídeo. Mas nós temos então como estruturas anexas na região da cavidade oral, além dos dentes e da língua, essas estruturas aqui que são as glândulas salivares. No caso, estou mostrando somente as glândulas salivares maiores, né? Nós temos então aqui a parótida, a submandibular e a sublingual. Observa que cada uma delas manda canalículos ou ductos para a cavidade oral. Pessoal, então essa aqui é outra estrutura anexa do sistema digestório, o fígado. Essa vista que eu estou mostrando aqui para vocês é anterior. Também chamamos de face diafragmática. Nós temos essa outra face aqui póstero-inferior, que nós chamamos de face visceral. E o fígado é dividido então em lobo direito, lobo esquerdo, e na sua vista posterior, ou na sua face visceral, nós conseguimos ver essa estrutura aqui, que é o lobo caudado, e nós temos essa outra estrutura, que é o lobo quadrado. Além disso, o fígado apresenta também uma outra estrutura, que também é anexa do sistema digestório, que nós chamamos de vesícula biliar. No fígado, nós temos essa estrutura ligamentar aqui, que nós chamamos de ligamento falciforme. Na peça não apresenta, mas o ligamento falciforme ele é contínuo com uma estrutura que é resquício de uma veia umbilical, que nós chamamos de ligamento redondo. Na sua face diafragmática, existe um ponto que não é recoberto por peritônio, né, que seria toda essa extensão aqui, que nós chamamos de nu hepático. Dando continuidade, então, no fígado, nós teríamos, então, uma estrutura que seria a vesícula biliar, que é dividida em algumas partes também. Nós temos o fundo, o corpo, a região de colo e istmo da vesícula biliar.
Da vesícula biliar se solta um canalículo que nós chamamos de ducto cístico, que faz união com outros canais que eu vou mostrar para vocês. Observa que nós temos dois canalículos aqui, cada um vem de um lobo, né? Então nós temos aqui ó, o ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo. A junção desses dois ductos forma essa estrutura que é o ducto hepático comum. O ducto hepático comum, posteriormente ligando aqui, ó, ducto cístico, ducto hepático comum, eles se ligam e formam esse ducto maior aqui, que vai até aqui na região do duodeno. Nós chamamos esse ducto de ducto colédoco. E o ponto de encontro aqui entre o ducto pancreático principal e o ducto colédoco, essa dilatação, nós chamamos de ampola hepatopancreática. E na parte externa dela aqui, forma uma circunvolução que nós chamamos de papila maior. Por último, nós temos aqui a estrutura do pâncreas. Tá? Então, o pâncreas ele vai ser dividido então, em cauda, corpo e cabeça. Essa porção interna do pâncreas é um ducto que nós chamamos de ducto pancreático principal. Acima desse ducto pancreático principal, ele solta um ramo que nós chamamos de ducto pancreático acessório, que também desemboca aqui na parte descendente do duodeno. Só para situar, o pâncreas, então, ele vai estar inferior e posterior ao fígado, posterior ao estômago, e a sua cauda vai estar em contato aqui com o baço.